Miro, pesquisa Genial Quest. Eu ouvi hoje Felipe Nunes, né, enfim, que ele avalia ali a pesquisa, os números principais que essa pesquisa traz, e ele estava muito animado falando sobre como esse otimismo melhorou, né, entre os brasileiros. E daí a gente tem alguns outros números interessantes. Passou de 23% para 32% quem concorda que a economia brasileira melhorou nos últimos meses. A expectativa, inclusive, sobre a economia entre eleitores Bolsonaro passou de 25% para 31%. A expectativa positiva eleitores de Bolsonaro. Então, tudo isso cria esse clima de muito otimismo nos brasileiros em relação ao governo Lula, né? Como que você viu os principais números e dados dessa pesquisa? Então, o Felipe recebia o conjunto da pesquisa. Ela é muito interessante, essa pesquisa da Quest, genial, né? Ela mostra isso, mostra que o Lula melhorou, passou de 51% para 56% a aprovação do governo. Um dado impressionante, essa sim deve chatear demais o Bolsonaro, que essa semana está para ser decepado, né? É que melhorou entre os bolsonaristas, entre os eleitores de Bolsonaro, para ser mais preciso, né? Nesse segmento, a aprovação dele subiu de 14% para 22%. Né? Agora, o que me chamou muita atenção na pesquisa é isso que você já levantou, Thalita, é a questão da economia. É a tal da frase lá do assessor do Bill Clinton, é economista. A economia é determinante nessas avaliações. Não é fator único, não é exclusivo, né? Mas ele é um fator determinante. Se a sociedade sente um sentimento de bem-estar, sente que a coisa está melhorando, até quem votou no Bolsonaro diz, não, é um governo melhor. Então, eu estou sentindo, eu vi que o combustível baixou de preço, eu vi que a alimentação está controlada, eu vi que a inflação está caindo, eu vi que está tendo geração de emprego, eu vi que tem programas sociais, eu vi o Bolsa Família, eu vi Minha Casa Minha Vida, eu vi... Aí o cara fala, tudo bem, eu votei no Bolsonaro, porque lá o meu lobista da fé no meu tempo falou que o Lula era o capeta e o Bolsonaro era o Deus, era o mito. Só que agora eu estou vendo que é o contrário. O Bolsonaro era o capeta, era o capetão, e o Lula é quem está melhorando minha vida. Né? Então eu mudei de opinião. Eu votei no Bolsonaro porque havia toda uma propaganda na mídia sobre corrupção no governo Lula, e eu entrei nessa onda e acreditei nessa conversa. Né? Eu votei no Bolsonaro porque eu acho que tem que matar bandido. Eu votei no Bolsonaro por questão de costume, de moral e tal. Mas a economia está melhorando, minha vida está melhorando. Né? Então, o fator, isso o Felipe chama a atenção, fator decisivo nessa pesquisa, o que explica essa melhora da aprovação do governo e o fato interessantíssimo de que quem votou no Bolsonaro está mudando, está dizendo que está aprovando o governo, o fator decisivo é a economia, é a sensação de bem-estar. Por isso que destravar a economia é fundamental. Por isso que as manifestações que ocorreram ontem e hoje, convocadas pelas centrais sindicais, pelos movimentos populares, é fundamental. A pressão sobre o Banco Central para reduzir a taxa de juros, para destravar a economia. Destravando a economia, né? Você tendo juros mais baixos, você tem mais crédito. Tendo mais crédito, tem mais consumo. Tendo mais consumo, tem mais produção. Tendo mais produção, tem mais emprego, tem mais renda. Você faz um círculo virtuoso. Isso vai dar mais sensação de bem-estar na sociedade. Por isso que é fundamental essa briga das centrais sindicais pela queda dos juros, né? Porque você tem que melhorar a economia. A pesquisa aponta isso de forma impressionante. Você vê, coitado do Estadão, né? O Estadão soltou um editorial dizendo que o Lula tem muita sorte, né? Só sorte, né? Mostrou que não é a sorte nada, é a economia e tem a ver com o governo. Porque o item na pesquisa que aparece com mais força, olha que barato, é o item combustível. É o item combustível. A sociedade sentiu a mudança no combustível. Viu que a atitude, que foi uma atitude do governo, não teve nada de sorte. O governo mexeu no tal do PPI, lá na paridade de preços de internacionais, mexeu no PPI. Né? Então, uma ação do governo que mexe com os combustíveis, a sociedade, é onde a pesquisa aponta, é onde mais melhorou. A sensação de melhora está no combustível, não está nem no alimento, ainda não está na questão do emprego, apesar que melhorou, está
na questão do combustível. Foi um recado muito claro do governo. Não foi sorte, Estadão. Foi o governo que decidiu fazer isso. O governo que decidiu enfrentar, inclusive, o Estadão, que era contra mexer no PPI. Enfrentou o Estadão, saiu com vantagem na sociedade. Então, eu acho que isso indica qual é o grande desafio desse governo. Esse governo realmente, a grande... Você tem N batalhas, todas são importantíssimas, todas. Mas você tem uma batalha que é decisiva, que é destravar a economia, fazer a economia crescer, gerar renda, né? Gerar emprego. Né? Isso melhora a sensação de bem-estar social. Você vê entre os eleitores, eu vou mudar, não é entre os bolsonaristas. Bolsonarista é o bolsonarista raiz, é o fascista. Entre os eleitores do Bolsonaro, né? É exatamente a melhora se dá em função da economia. As pessoas sentem isso, né? Então, elas não estavam presas ao Bolsonaro. Elas não são bolsonaristas. Né? Elas votaram por N fatores de manipulação. Né? Mas elas sentindo que a expectativa, e muita expectativa positiva, muita gente falando assim, não, vai melhorar ainda mais, vai melhorar ainda mais. Então, por isso que a questão da economia é decisiva para o governo Lula. Eu vi um gráfico que eu achei bastante impactante, que é as rendas salariais, né? E o quanto essas pessoas, o governo, que a economia melhorou. Então, a gente tem ali até 2 salários mínimos, um salto gigantesco. Se não me engano, é de 21 para 32, coisa assim. Entre 2 e 5 salários mínimos também houve melhora, e mais de 5 salários também teve melhora. E daí a conclusão é que todo mundo melhorou, mas para quem mais precisa, a percepção é que melhorou mais. Então, é isso que está dentro do programa de Lula, realmente, do governo Lula, que é focar nessa população que precisa mais, que tem até 2 salários mínimos. Eu achei isso tão bacana, é tão interessante, né? Essa medição. Tá, eu estou com o número aqui na minha frente, da pesquisa toda, né? Que é isso, a aprovação do Lula, a alta aprovação do Lula entre quem ganha os 2 salários mínimos, ela subiu de novo e ela é muito alta. Ela é assim, 62% aprovam o governo Lula. Só 32% desaprovam, entre quem ganha até 2 salários mínimos. Entre quem ganha de 2 salários mínimos a 5, que já é um outro dado importantíssimo, porque melhorou também nessa área. Nessa área o Lula estava com dificuldade. 54% aprovam, 42% desaprovam. Quem ganha acima de 5 salários mínimos, ou seja, uma classe média remediada, né? Uma classe média remediada, muito remediada, porque isso é merreca, né? Se acha rico, né? Aí é que ainda o Lula está perdendo. 49% desaprovam o governo e 46% aprovam. Outro dado impressionante da pesquisa, que é também essa disputa chamada disputa de narrativas, essa disputa de ideias na sociedade que tem que se intensificar muito, que é a batalha da comunicação. O Lula é mais aprovado entre os católicos, 61%, 61% aprovam o governo, 34% rejeitam, e ele continua com maior desaprovação entre os evangélicos. Olha aí o embate de ideias com os Malafaias da vida, com os Edir Macedos da vida, com os Valdemiros da vida, né? Que é a batalha. Com os R.R. Soares da vida, é uma batalha de ideias que está se travando. Você vê que o Malafaia está em plena guerra para evitar, né, a ineligibilidade do Bolsonaro. Né? Então, é uma guerra. É interessante também observar que o eleitor do Bolsonaro ele se baseia mais nas redes digitais. O eleitor do Lula se baseia mais nas informações da televisão, da rádio. São todas componentes que você vai tendo que analisar. Agora, a componente que me chamou muita atenção foi essa que você citou, reforçou agora, que é essa questão da economia, melhora para o povão, que são medidas muito sensíveis. A mídia não tem divulgado isso, tem divulgado muito pouco. Né? A própria percepção dos entrevistados é que entre coberturas positivas e coberturas negativas da mídia está pau a pau, ou seja, a mídia tem divulgado pouco, essa mídia tradicional, os avanços concretos na vida das pessoas, o que significa essa extensão do programa Minha Casa Minha Vida, o que significa agora você ter mais 6 mil médicos atendendo a população brasileira no Mais Médicos, o que significa você ter um Bolsa Família que, juntando os adicionais, dá uma renda média de R$120, R$105, eu não tenho um valor preciso aqui,
né, que saiu ontem um relatório do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Wellington. Né? É uma renda muito superior à história recente do país, uma renda mínima, sim, muito superior. Então, essas pessoas que ganham até 2 salários mínimos sentem muito isso. Elas percebem, não, eu estou sendo... Né? Nós vamos ter fenômenos interessantíssimos, penso eu, Thalita, vamos ter que observar. Mas você vê, esse negócio do Bolsa Família, com os adicionais para crianças, com adicional para um adolescente, né, de R$50, né, com obrigatoriedades, com compensação, por exemplo, a compensação de que é obrigado a estar na escola, nós vamos ver, espero eu ver isso, nós vamos ver novamente a diminuição de crianças andando na rua, sozinhas na rua, porque elas têm que estar estudando, senão não vai receber. Os pais não vão receber, a mãe não vai receber, porque é sempre a mulher que recebe, né? Não vai receber. Né? Então, só você tirar essas crianças da rua, tirar essas crianças do contato com o que tem de ruim, né? Com situações humilhantes, né? Tirar essas crianças da rua, já é uma coisa maravilhosa, essas crianças estarem estudando, estarem na escola, estarem comendo, né, as 3 refeiçõezinhas, né? Pô, isso já é uma coisa que enche os olhos, alegra, né? Outras... Isso eu acho que a pesquisa vai revelando, vai revelando. Agora, me parece isso, nós ainda estamos travados na economia, mesmo com os avanços que ocorreram, seja na questão dos combustíveis com a PPI, seja na questão do salário mínimo com valorização do salário mínimo, primeiro o aumento real, depois de 4 anos de congelamento, seja na questão da tabela do imposto de renda com aumento da isenção do imposto de renda, seja com todos esses programas sociais, apesar de tudo isso, isso não resolve se a economia não crescer. Se a economia não crescer. Né? Então é preciso, me parece que a batalha decisiva dos nossos dias, a pesquisa talvez reforce esse ponto de vista, é a batalha por alteração na política macroeconômica, né? A alteração principalmente na política ortodoxa de juros, né? Monetária, né? Para que a economia deslanche.